Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 15h30, terça-feira, estamos começando o Momento Bom Samaritano. Ô, Leonardo, paz e bem. Como é que você está, Leonardo? Como é que você está, rapaz? Hoje a gente tem uma reflexão interessante, sabe, Leonardo? Hoje é muito interessante, né? Vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Oi, Fátima, paz e bem. Nós estamos começando, né, recebendo as pessoas, fazendo o primeiro acolhimento, né? Esperando essas pessoas chegarem aqui para a gente conversar, né? Aline, tudo bem? Sabe, pessoal, é bom ver assim as pessoas estando aqui, né? Acho que é interessante essa questão de hoje, né? Eu como sempre, eu tenho tentado fazer uma leitura das passagens com coisas assim muito atuais, muito próprias do momento, né? Paz e bem, Aline. Tá tudo bem, graças a Deus, que a gente atualmente, né, a gente fica ansioso o tempo todo aí, preocupado com um monte de coisa, né? Aliás, a leitura de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aliás, a leitura de hoje tem 2 pontos que são interessantes, que a gente pode abordar. Acabei de pensar um aqui, então eu vou abordar os 2 pontos. É impressionante como a gente, se a gente parar, né, e praticar, a gente encontra coisas importantes para serem colocadas na nossa vida a partir da palavra. Djalma, Doraci, paz e bem. Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Contem para mim. Né, vamos dar nosso tempinho habitual, né? Tem uma coisa aqui nessa leitura que são importantes e que talvez passem despercebidas, né? Então a gente vai trabalhar. Novamente, eu gosto de dizer que a gente pode fazer várias leituras de cada passagem, né? Então aqui eu vou fazer hoje duas avaliações, pegar 2 coisas durante a minha visão, né? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que está tudo bem, Djalma, Doraci, muito bom saber disso. A gente, né, com essa realidade de ficar em casa, né, de estar trabalhando em casa o tempo todo, a gente fica muito sem saber como é que estão as pessoas. Helena, tudo bem? Paz e bem, Helena. Que bom te ver aqui, Helena. Muito contente. Vocês não sabem, Helena costuma assistir pelo YouTube, né? Mas a gente tem, assim, as nossas... Trabalha comigo, né? É bem da verdade, Helena é minha chefa, entendeu? É bom vê-la aqui, né? E aqui é interessante, né? A gente acompanha as coisas, né? Daqui a pouco a gente está começando. Fátima, paz e bem, Fátima, que bom te ver. Né? A gente hoje tem 2 coisas interessantes. Aliás, é até interessante uma delas, porque hoje é dia de São Bruno. Né? Vocês conhecem algum Bruno? Se vocês conhecem, cumprimentem ele pelo onomástico dele. Dia do Santo, que tem o seu nome, é o seu onomástico. Então, cumprimentem ele, né?
São Bruno, né, é um santo de origem cisterciense, né? Só para pensar, São Bento cria uma regra, o pessoal acha que a regra está muito leve, cria o cisterciense. Um grupo acha que o cisterciense é muito leve, né? Cria, aí vem o São Bruno e cria uma nova regra bem rígida, mas eles são contemplativos. Entrou alguém aqui que eu não estou sabendo quem é. Adolfo, eu não sei quem é. Paz e bem. Tem um afilhado, Fátima? Então hoje tem que dar um parabéns para ele pelo onomástico dele. Né? Denise, paz e bem. Cris, paz e bem. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente está começando, né? Mas é muito interessante, né? Porque São Bruno era um homem contemplativo. Né? E a gente vai tocar nessa questão, né? É a questão da preocupação e da missão. É claro que existem preocupações e preocupações, né? Mas essa que é a grande coisa que a gente tem que levar adiante, né? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutou a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Rita de Cássia entrou. Boa tarde, Rita, paz e bem. Sabe, essa leitura é muito interessante, né? Tem uma série de coisas sobre essa leitura que a gente deve pensar, né? A primeira coisa, que é uma coisa muito chamativa, é que a casa se refere à casa de Marta, né? Por que eu digo que isso é chamativo? Porque a gente tem que se lembrar que na sociedade dos judeus, a casa não era da mulher, a casa era do homem. Mas quem está escrevendo é Lucas, que escreve para os gregos. Então, não tem aqui nada de especial, né? Aqui a gente provavelmente, né, tem a casa de uma família de pessoas que são amigas de Jesus, né? Marta, Maria e seu irmão, que todos vocês sabem quem é o Lázaro, né? Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, né, e viviam numa mesma casa, né? E aqui a gente tem uma característica muito interessante que passa de Jesus tinha amigos conhecidos, que ele interagia habitualmente, né? Essa família é uma delas. Essa carta, esse pedaço, costuma ser relatado por muita gente como você ter aqui uma oposição, e essa oposição ela é falsa. Tá? Me desculpem, mas ela é falsa. Não existe oposição entre fazer e rezar, ou ter uma vida ativa e uma vida contemplativa. Não, isso não é verdade. Quem ensina isso está ensinando errado. A igreja sempre pediu
que nós tenhamos uma vida integral, uma vida que inclui a oração, mas inclui também a ação, né? Lembrem-se que São Tiago é duro e fala que a fé sem obra é morta, né? Mas, Bernardo, então por que Jesus dá uma bronca em Marta, dizendo que ela não escolheu a melhor parte, né? Tudo depende de como você fizer a leitura, né? Se você lê assim, Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, parece uma bronca. Mas se você fizer a leitura como eu fiz, Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, você vê que parece praticamente um lamento de Jesus, né? Aquela coisa que a gente às vezes tem com os nossos parentes, né? Meu Deus do céu, fulano está fazendo uma besteira, o que eu vou fazer, né? E assim, a gente tem que prestar atenção para a gente não ter as ideias contrárias. O que perturba Jesus aqui não é que Marta está fazendo muito, é que Marta está perturbada, Marta está agitada, né? É muito comum esse tipo de coisa, né? A gente que vive na missão, né? Ô João Pedro, paz e bem, a gente que vive na missão, a gente às vezes se deixa levar por uma agitação, por um nervosismo, né? Ai, meu Deus do céu, amanhã tem o encontro do grupo, dos círculos bíblicos, eu ainda tenho que preparar isso, tenho que preparar. E sai correndo para preparar as coisas, né? Ah, vai ter o curso. Não chegou não, chegou numa hora boa, está numa hora boa de chegar. Depois me passa por mensagem seu WhatsApp, que eu vou te lembrar todo dia, João. Assim, vai ter o curso de noivos. Meu Deus do céu, a gente não preparou direito o almoço, tem que ver, será que vai aparecer? A gente começa a ser tomado por uma agitação, por uma perturbação, né? A gente começa a ficar ansiosa, e isso nos tira às vezes daquilo que é importante, né? Eu me lembro que à medida que foi chegando a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, assim, quando deu um mês antes, né, a gente estava agitadíssimo. Aí um belo dia eu peguei e reuni os coordenadores que estavam comigo e falei assim, olha só, pessoal, vamos tranquilizar. Tá? A gente não pode deixar que essa ansiedade, que esse nervosismo tire a paz da gente, senão a gente não vai conseguir fazer nada. Vai ter muito problema, vai ter muita confusão. Entre nós temos que ter a nossa paz. E era isso que Marta não tinha. O lamento de Jesus não é porque ela está fazendo, é porque ela está inquieta, porque ela perdeu a paz, a tranquilidade, né? Algumas pessoas que estão aqui são... Então, somos um pouco Marta. Eu sou. Sim, Fátima, tudo bem. É isso que a gente tem que aprender, né? A gente tem que organizar as coisas e fazer as coisas, né? E tentar não se tomar pela ansiedade, né? A gente tem que ter um grau de responsabilidade, ou seja, isso precisa ser feito. Então, vou me organizar para que isso seja feito. Eu vou agir de forma que isso esteja pronto. Mas eu não vou ficar ansioso, nervoso, desesperado, né? Entendeu? Mas ninguém quer ser ansioso, né? Vamos entender até o seguinte, um pouco de ansiedade é bom, né? Porque você, vamos dizer assim, a gente deseja tal coisa, né? Eu me lembro, na véspera do meu casamento, eu estava com meu pai e alguns futuros cunhados meus, meu chefe na época, né? E eles viraram e falaram assim, Bernardo, já deu 10 horas da noite, vai dormir, Bernardo. Eu olhei assim, não estou
estou com sono. É claro que você não está com sono, você vai casar amanhã. Entendem isso? Um pouco de ansiedade é bom. Por quê? Porque é sinal que a gente está querendo aquela realidade. Né? O problema é quando a ansiedade nos domina, é quando a ansiedade nos perturba, nos tira do eixo. Né? A gente tem um monte de coisa para fazer, aí a gente começa a viver as coisas para fazer e não viver o que é essencial. A gente se fixa no acidental, no detalhe e não vê o todo. Né? Então, quando a gente fica tomado pelas coisas por fazer, as coisas para preparar, e não presta atenção, a gente começa a fraquejar e falhar. Né? Como eu costumo dizer, se eu começo a ficar muito ansioso, muito nervoso, eu não presto atenção nas coisas. Né? Por exemplo, o Djalma e a Doraci estão preparando o encontro de preparação para a vida matrimonial, o curso de noivos. Né? E eles vão fazer pela internet. Né? Já imaginou a quantidade de coisa que eles devem estar tendo que resolver? Se eles ficarem muito nervosos, não vão resolver nada. Devemos pedir a Deus o coração de Maria e as mãos de Marta, o equilíbrio. Muito bonito, Fátima, muito bonito. Gostei mesmo. É por aí mesmo, né? A gente tem que tentar juntar os dois, né? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que passa também despercebido pelas pessoas, tá? O que você esperava que acontecesse quando um rabino, quando um mestre, né, quando um sábio chegasse na casa de um grupo de judeus? O que você esperava? O que se esperava que acontecesse era o seguinte, que ficasse sentado ele, lá num grupo de almofadas, com os homens da casa e os homens em volta, sentados lá, eles ouvindo o homem, né, ouvindo o mestre, e as mulheres ficassem que nem baratas tontas, providenciando as coisas para os homens. Era assim que vivia a sociedade de Jesus. Né? A sociedade de Jesus era uma sociedade extremamente machista. Né? Era uma sociedade, por exemplo, que não seria admissível que Maria ficasse sentada ouvindo Jesus. Né? Provavelmente por isso, inclusive, que Marta estava tão perturbada, porque devia haver outras pessoas ali, Maria estava sentada e ela devia estar lá tentando resolver tudo e olhava para Maria sentada ali, Maria não era para estar sentada ali. Então ela reage, e ela reage dentro da cultura da época, dizendo assim, olha, eu estou fazendo, essa menina tem que fazer também. Né? Tem algumas evidências, inclusive, que Marta seja mais velha que Maria, né? No episódio da morte de Lázaro, que Marta vai ao encontro e Maria não. Né? Então, meio que Marta devia estar pensando assim, eu estou trabalhando e ela não. Ela que é mais nova devia estar trabalhando. Onde já se viu isso? Isso passa na cabeça. Bernardo, mas isso está certo? Não está certo. Mas o dado da sua cultura, da sua sociedade, interfere no seu pensar. Né? É por isso que nós devemos lutar contra a ideia de machismo, contra a ideia de racismo, contra a ideia da cultura da morte, contra toda forma de preconceito e exclusão, porque enquanto a nossa sociedade for assim, nós corremos o risco de viver essa realidade. Então, quando Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte, quando ele faz algumas coisas que talvez passem despercebido. Primeiro, né, ele se coloca com o que hoje nós chamamos de feminista. Isso é uma postura feminista de Jesus, porque ele dá à mulher o mesmo direito que o homem. Ele vira para o povo e está falando claramente, olha, do mesmo jeito que vocês podem ficar parados aqui me ouvindo, a Maria também pode.
Ele, de certa forma, até fala para Marta parar de fazer as coisas e ouvi-lo. Entendem isso? Né? Ou seja, há momentos onde nós devemos agir e fazer. Há momentos onde nós devemos agir e fazer. Mas há momentos onde nós devemos parar e contemplar. Né? Todas as ordens contemplativas do mundo, elas trabalham assim. Faz um tempo, trabalha, um tempo contempla. Um tempo trabalha, um tempo contempla. Nós também devemos fazer assim. Sim, nós vamos agir no mundo, vamos mudar o mundo, vamos levar a boa nova a todos, vamos defender todas as vidas, vamos dizer que todos são importantes. Ô, Lisier, paz e bem, vamos dizer que todos são importantes e que todos têm o mesmo direito e dignidade. Não tem outra realidade. Né? Então, não existe isso que era colocado na época, que os homens ficariam conversando com Jesus, né, e as mulheres ficariam lá feitas umas doidas, trabalhando para agradar eles, trazendo suquinho, refrigerante, vinho. Refrigerante na época não tinha, então era água, suquinho, comidinha, vinho para eles. E os pobres, coitados do povo trabalhando, das mulheres trabalhando, feito um doido. Paz e bem, Carla. Né? Não. Porque Jesus está dizendo claramente o seguinte: as mulheres têm o mesmo direito que os homens. Se vocês querem ficar aqui parados ouvindo o que eu estou falando, as mulheres também têm esse direito. Então, nesse aspecto, Jesus se posiciona a favor da dignidade da mulher, a favor de dizer que a mulher é igual ao homem. Isso, na época, já deve ter sido um negócio assim, de muita gente ter olhado para ele com 2 pés atrás. Muita gente já deve ter ficado irritada com ele, só dele dizer: Maria escolheu a melhor parte. Observem, eu insisto, ele não está criticando Marta por fazer. Ele está criticando Marta porque ela perde a sua paz e tranquilidade com o tanto que ela se preocupa. Né? A gente não pode se deixar ficar perturbado com isso. Né? A Carla acabou de entrar aqui. Né? A Carla, durante a Jornada Mundial da Juventude, cuidava da distribuição do café para todos os peregrinos que chegavam na nossa paróquia para tomar o café da manhã todos os dias. Eram mais de 400 pessoas. Ela tinha que separar os kits, tinha que fazer isso. Né? Você olhava, Carla, ela não estava assim distata, não estava assim deslocada. Ela era assim, muito responsável, fazia as coisas direitinho, cuidava tudo certinho, para dar tudo bonitinho, mas ela não se deixava, não perdia a tranquilidade dela. Ela não ficava perturbada. Né? De vez em quando eu olhava assim, mas como é que essa mulher está calma? Né? O problema da Marta não era que ela estava fazendo, é que ela perdeu a paz interior, ela perdeu a tranquilidade dela. Ela estava tão preocupada em fazer que ela não estava aproveitando a experiência de estar perto de Cristo. Ela não estava ouvindo Jesus, de tão perturbada que ela estava em fazer. Né? É isso que Jesus comenta com ela. Essa é a melhor parte. A melhor parte é poder ouvir Jesus, estar diante dele e, a partir daí, mudar a sua vida. Por isso que ele fala: esta nunca lhe será tirada. Porque aquilo que Maria ouviu naquele dia mudou a vida dela. E não tem como desmudar o que você ouviu, não tem como desouvir, não tem como desver. Aquilo que você ouviu e que ela ouviu e viu, mudou a vida dela para sempre. É por isso que Jesus lamenta, né? E vira para Marta falando: se preocupa menos, Marta. Não deixa a preocupação tomar um espaço na sua vida tão grande que não te permita mais
ter tranquilidade. Entende isso? É isso que a gente tem que entender aqui, né? Então, pessoal, assim, duas mensagens são importantes. Existem outras mensagens aqui, mas não dá para falar tudo numa live que eu costumo gastar 30 minutos, né? Mas o que é importante a gente dizer aqui são duas coisas. Primeiro, né? Aliás, três coisas. Primeiro, qual é a melhor parte? A melhor parte é se encontrar com Jesus. Ouvir a sua palavra, ver o seu exemplo, para que isso mude a sua vida. Uma vez que você fizer isso, nada pode tirar isso de você. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem. Apesar da gente precisar fazer coisas, e às vezes nós temos coisas gigantescas para fazer, quantidades de coisas assim que você olha e fala assim, não vou conseguir fazer tudo isso, né? Não percam o seu eixo. Não se deixem tomar pela preocupação e perder, né? Perder a sua paz, né? Faltou o café da manhã. Isso mesmo, a gente teve aquele grupo de haitianos que foi para fora da mais para a gente, né? Só bastou uma ligação para resolver. Exatamente, tá vendo, pessoal? Olha o tamanho da encrenca que a Carla se meteu, né? Faltou café, que a gente recebeu quase 100 haitianos a mais, então faltou café. Ela deu o telefonema e resolveu. É isso que eu falo, pessoal. Ela podia ter ficado desesperada. Não, vai ter como resolver, as pessoas vão ficar sem café da manhã. Não, ela foi lá, deu um telefonema e resolveu. A gente não pode permitir que as perturbações nos tirem do eixo, nos levem fora do que é mais importante, se encontrar com Jesus. E assim, nunca se deixe, né? No final sobrou do café, é verdade, sobrou, depois sobrou, porque eles acabaram trazendo mais. Tá vendo? Né? A gente ia receber 470 peregrinos e 15 voluntários internacionais. Nós ficamos com 530 ou 536 peregrinos, e em vez de 15 nós tínhamos 47 ou 48 voluntários internacionais. Tudo deu certo, né? Tudo deu certo. A gente não pode... Eu mesmo, mais uma vez, comecei a ficar perturbado, vinha alguém, Bernardo, calma. É verdade, eu tenho que me acalmar. É assim. E a terceira mensagem que eu quero que vocês não esqueçam é que quando Jesus permite que Maria fique aos pés dele, ouvindo ele falar, né? Jesus adota uma postura que deixa muito claro a todos. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Jesus não permitiu que o esquema machista que existia na época das mulheres ficarem servindo aos homens se manifestasse naquele momento, tá? Então, vamos sempre fazer as nossas coisas na missão, cuidar, mas não vamos nos desesperar, tá? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar hoje, né? Essa era a minha mensagem para hoje, né? Vocês veem que são 4 versículos, é uma coisa que você olha assim, pô, Bernardo, é pouquinho, mas a gente pode fazer muita reflexão, tem muito mais reflexão para a gente fazer aqui, né? Por incrível que pareça, né? Mas a gente deve, se eu for falar tudo sobre tudo, não dá para a gente pensar, né? Obrigado, eu gosto muito desse evangelho. Temos que aprender muito com Jesus. Sim, Fátima, temos. Devemos sim. Aliás, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é uma coisa surpreendente, né? Essa é a live de número 190. Para a live de número 200, né? Então, daqui a mais 10 dias a gente atinge a live de número 200, né? Eu não sei nem
O que a gente vai fazer? Eu nunca pensei que quando comecei a fazer essas lives, que seriam tanto tempo fazendo as lives, né? Mas o que vale é que a gente está aqui sentado, conversando, estamos com a nossa comunidade eclesial aqui, né? E vamos tocando as coisas, né? Fátimas deram amém, a outra, uma Fátima, né? Está afirmando que é legal, que legal, que legal. Eu preferia realmente que a gente não tivesse fazendo a live tão grande assim, eu preferia que isso já tivesse acabado, né? Mas já que não está acabando, vamos tocar em frente, né? Carla está dando amém, né? Muita gratidão. Fátima, nada demais, né? Que bom que eu posso estar aqui com vocês, né? Conversando, batendo um papo, refletindo sobre a palavra, ajudando a gente a passar por essa situação, né? Preferia muito mais estar com a comunidade, né? Nós estamos próximo do dia de Nossa Senhora Aparecida, preferia muito mais estar com vocês, rezar a novena com a comunidade de Aparecida, né? Do que estar em casa. Mas o que a gente pode fazer, né? Está sendo um tempo de muito aprendizado. Fátima, para todos nós. Para todos nós. Acho que é importante. Acho que a gente está aproveitando, né? E tocando. Fátima, eu estou tentando te passar a Fratelli. Eu vou dar um jeitinho, tá? Vamos que vamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Exatamente. Bom, pessoal, vou deixar agora a minha bênção. Quem tiver um tempinho, dá uma passada no blog do Gaioso, né? Diaconia da Palavra, blogspot.com. Fico imaginando, depois que passar a pandemia, vamos dar risada desses momentos. Vamos. Né? A gente vai contar muita piada, né? E o Leonardo, que está aí, vai ter um trabalho para acertar esse cabelo, entendeu? Que tá uma doideira, pessoal, vocês não têm ideia. Daqui a pouco eu tô passando assim, sei lá, Gomex no cabelo para ver se ele tem algum jeito, entendeu? A barba eu ainda dou umas cortadas assim, ela fica meio irregular, mas o cabelo tá uma doideira, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Vou deixar minha bênção. Quem puder, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Amanhã, 15h30, a gente se vê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Bruno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, se protejam. Todos usem máscara. Deus sempre estará conosco. Sejamos responsáveis, mas não desesperados. Tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Já está no IGTV.